Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Muito bem, vamos começar esse vídeo comentando alguns assuntos diversos antes de abordarmos o nosso estudo de caso, mas vamos destacar algumas coisas que eu julgo que são extremamente relevantes para compartilhar com vocês. Primeiro, a CVC registrou recentemente o seu piso histórico na Bolsa de Valores, mas as suas vendas já se encontram em 71% do nível pré-pandemia. Por que é importante entender isso, né? Porque a pandemia machucou muito diversos setores, diversas empresas, em especial o setor do turismo, por razões óbvias, né? Então, a CVC já recuperou, vamos dizer assim, 71% da sua demanda, considerando o nível pré-pandemia, ou seja, os números de 2019, 71%. Ainda assim, suas ações estão lá embaixo, né? E isso chama a atenção. Vamos comentar um pouquinho isso. O caos aéreo, né, conquistou as manchetes dos jornais no Brasil, no mundo, e bem no meio do aquecimento de demanda pós-pandemia, quando finalmente a procura por viagens parece ter explodido, as ações da CVC alcançaram o seu piso histórico. No começo, agora de meados mais ou menos de julho, o papel chegou a fechar a R$ 6,44. Isso significa que chegou a um patamar abaixo do seu pior momento, que foi no auge da pandemia, quando as ações da CVC chegaram a valer R$ 7,43, com quase todas as agências fechadas, sem nenhuma viagem estando por acontecer, né? Então, naquele período onde a CVC parou, as ações chegaram no seu pior momento a R$ 7,43. E agora que o mundo está se recuperando, que a CVC já recuperou 71% da sua capacidade de produção, vamos dizer assim, o papel está a R$ 6,44. Então veja, a companhia está avaliada em 1,8 bilhão de reais na bolsa. Na oferta de ações realizadas no fim de junho, quando a empresa levantou 400 milhões, as ações foram vendidas a R$ 7,70. Então, o que chama atenção nessa situação da CVC? Uma coisa assim que não faz muito sentido, né? Quer dizer, não faz muita lógica. Ela está sendo apreciada, vamos dizer assim, por um valor menor do que o pior momento da pandemia. Por que eu estou destacando isso? Por uma simples razão. Você precisa entender a dinâmica da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores ela é movida por pessoas. E às vezes eu vejo alguns noticiários dizendo o mercado. O que é o mercado na Bolsa? Somos nós. Somos todos nós. E aí a gente tem os grandes investidores e os pequenos investidores, os médios investidores, os investidores que vivem de especulação, os investidores que são qualificados e a grande maioria, despreparada. Então essa é a dinâmica da Bolsa. Por consequência, o que movimenta a Bolsa? Fluxo. O que movimenta a Bolsa é fluxo. Ou fluxo comprador ou fluxo vendedor. Simples assim. O que precisamos entender? Que muitas vezes a racionalidade governa a Bolsa e outras muitas vezes, a irracionalidade toma conta da Bolsa. O que nós estamos vendo neste exemplo da CVC é a absoluta irracionalidade. Se a empresa está faturando já quase que 70% do seu período pré-pandemia, não há o menor sentido inteligente de ver a ação cotada a um valor abaixo do seu pior momento da pandemia.
Isso é o quê? Estupidez. Isso é burrice, isso é insanidade. Entendeu? Então, há momentos em que a burrice toma conta da bolsa. Mas, o que seria dos espertos se não fossem os trouxas? Não é verdade? Os investidores qualificados jamais conseguiriam ter grandes ganhos de dinheiro se não fossem esses outros tantos investidores que não sabem o que está acontecendo, não sabem o que estão fazendo, não têm ideia de como investir, não sabem como olhar uma empresa, estudar uma empresa. Então eles saem entregando suas ações a preço de banana. E os investidores cascudos, aqueles que sabem sofrer na bolsa de valores, aqueles que sabem o valor das empresas, quando veem os preços descontados, promocionais, vão às compras. E por isso que pouquíssimas pessoas ganham dinheiro na bolsa. Porque eles pensam de uma maneira diferente, eles agem de uma maneira diferente. E a grande maioria que entra na bolsa está condenada a perder dinheiro, porque não entende a dinâmica da bolsa de valores. Então, criei o canal Viver de Renda para compartilhar com vocês as minhas experiências, as coisas que eu vivi, que eu aprendi, e alertar as pessoas para que não cometam os erros que eu já cometi no passado, mas que eu continuo assistindo muita gente repetindo estes erros. Então, aqui é um canal de alerta, para que vocês entendam essa dinâmica, né? Entendam o que está acontecendo e que possam agir de maneira diferente para fazer o seu dinheiro crescer. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, a energia elétrica no Brasil é a segunda mais cara no mundo. Faz sentido isso? Um país com tantos rios, com tanto potencial hídrico, com tanta hidrelétrica, agora desenvolvendo também as matrizes eólica e solar, faz sentido o Brasil ser o segundo país mais caro do ponto de vista de custo de conta de energia elétrica do mundo? Faz sentido? Óbvio que não. Assim como não fazia sentido o imposto sobre telecomunicações ser o maior do mundo. O imposto que você paga de internet e de telefonia. Não faz sentido. Mas por que isso acontece? Porque a nossa política é da pior qualidade. Isso acontece porque a nossa pública é gigantesca, mastodôntica, quase sempre ineficiente, repleta de privilégios. Há uma elite de servidores públicos no judiciário, no executivo, no legislativo, que vivem de altas remunerações, altos privilégios, complementações salariais sem fim, entendeu? É um escárnio com a sociedade, um deboche com a sociedade brasileira. E nós seguimos fazendo o papel de otário. Todos nós aqui, seguimos fazendo o papel de otário, pagando as contas de luz, pagando as contas de energia elétrica, de telefonia, combustível, de tudo. E a gente acha tudo isso natural e normal. O povo que é calado toma na cabeça. O povo que não sabe se mobilizar, se articular, toma na cabeça. No dia que a gente descobrir isso, pode ser que o país melhore. Mas até lá, vamos tomar na cabeça. Vamos fazer papel de otários. Entendeu? É isso que vai acontecer. Bom, uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre essa história de recessão no mundo, pressões inflacionárias. Vamos entender isso de uma maneira definitiva e simples. Vou tentar resumir aqui para vocês. A Covid causou uma séria crise no mundo em 2020. O mundo parou. E isso gerou, vamos dizer assim, gargalos nas cadeias produtivas globais. Gargalos. Ou seja, houve demanda de produtos, mas não havia produção suficiente para dar conta da demanda, porque o mundo meio que parou. Isso fez com que os prazos se alongassem de entrega
Isso significou uma pressão de mais demanda do que oferta. Isso significou atrasos nos portos para fazer o fluxo dos produtos chegarem aos consumidores finais. Tudo isso gerou aumento de frete, aumento de custos, aumento de inflação. Ponto. De 2021 para cá, estávamos melhorando. O mundo começava a voltar para a normalidade graças às vacinas. As vacinas seguraram a pandemia. É isso que eu preciso entender. Elas não evitam as pessoas de se contaminarem, mas ela diminui o número de mortes. Então, isso fez com que o mundo voltasse a uma normalidade. Maravilha. O que acontece? Agora em 2021, surtos de Ômicron, é uma variante do Covid, na China, em especial em Xangai, onde está o maior porto de distribuição do mundo, fez um lockdown de 60 dias, 2 meses, acontecer, e isso novamente estrangulou as cadeias de produção e de distribuição no mundo. O frete este ano subiu 500%, frete marítimo, 500%. Isso novamente fez pressões inflacionárias no mundo inteiro. E essa pressão inflacionária não será contida pura e simplesmente com alta de juros. Os bancos centrais, imagino eu, devem ter um mínimo de consciência disso. Há gente lá qualificada para tocar as políticas monetárias. Então entendo eu que eles sabem que há um limite para dar uma contida nessa inflação, porque o problema maior está nesses fluxos, nesses fretamentos, nessa alta de custos. Isso vai se normalizar? Vai. Já está se normalizando? Bom, Xangai começou a voltar a uma normalidade. Então, isso vai demorar talvez aí mais 12 meses para que uma normalidade volte a ser construída e assim os preços de frete caiam, consequentemente o preço dos produtos caiam e consequentemente a inflação caia. Então é isso que preciso entender. Então, todos os olhos para a China. Todos os olhos para a China. No tabuleiro do xadrez, hoje China é a figura central para movimentar as economias do mundo. Bom, a Europa, meio que além da inflação de 9% em alguns países, 9%, nunca viveram isso na história recente, nunca viveram isso, 9% de inflação. Estados Unidos também, 9% de inflação. Então, todos os olhos para a China, porque essa inflação com alta de juros que estão sendo conduzidas pelos bancos centrais de Europa e Estados Unidos, gera temores de recessão. Clóvis, você acredita nessa recessão de forma grave? Não. Eu prefiro ficar com a linha de raciocínio de alguns bancos americanos de investimentos. O Bank of America, que diz que vai ser uma recessão leve. O Morgan Stanley, que está dizendo que a dor será rápida. Prefiro ir nessa linha. Do Goldman Marks, que diz que tudo isso é passageiro. Prefiro ir nessa linha. E entendo que aí tem um papel vital a China nesse processo, né? E aí eu quero compartilhar essa reflexão com vocês. O líder chinês Deng Xiaoping havia chegado na manhã anterior em Shenzhen, no sul da China. Prestem atenção a esse contexto. O líder chinês Deng Xiaoping havia chegado na manhã anterior em Shenzhen, no sul da China. A data era 20 de janeiro de 1992. 1992, 20 de janeiro. Naquela visita, Deng Xiaoping estava inspecionando a cidade, que seria uma das primeiras zonas econômicas especiais do país, levando a China a incorporar uma forma de capitalismo ao seu sistema comunista. Vamos entender a história, viu? A história nos liberta também. Durante a visita, Xiaoping
se dirigiu ao representante do Partido Comunista na região, Xi Fei, e faz a seguinte observação: o Partido Comunista só resiste com prosperidade econômica, profetizou ele. E a prosperidade econômica só virá de uma relação amistosa com outros países do mundo ocidental. Na prática, o objetivo central do Partido Comunista Chinês é a sua própria sobrevivência. Vamos entender. O motor da sobrevivência do Partido Comunista e do seu ideário é o controle da população, e isso eles fazem com mão de ferro. O controle da população só é possível mediante o uso da opressão e da satisfação financeira da grande maioria do país. Se essa satisfação financeira desaparecer, o caos vai acontecer. O Partido Comunista Chinês tem esse entendimento cristalino há muito tempo. Portanto, a política de tolerância zero do Covid vem machucando a economia chinesa, vem machucando a população chinesa. Por isso, creio eu, que eles vão abrir todas as torneiras para derramar dinheiro na economia assim que o controle da pandemia lá estiver deixando eles confortáveis. Vão despejar bilhões de dólares na economia para fazer a economia retomar. E aí é que eu entendo o seguinte: quem são as locomotivas do mundo? Vamos entender. Quem é que carrega o mundo? A China de um lado, os Estados Unidos do outro e na Europa a Alemanha. São as locomotivas do mundo. Ora, se a China começar a fazer a roda girar em alta velocidade, é impossível a Alemanha ficar parada. É impossível os Estados Unidos ficar parado. E a China vai fazer a roda girar nos próximos meses com máxima potência e velocidade, sob pena de uma grande convulsão social e o caos reinar no país. E isso o Partido Comunista não quer, não deseja e não permitirá que aconteça. Portanto, muitos bilhões de dólares vão irrigar a economia chinesa nos próximos meses. A roda vai girar em alta velocidade, é essa análise que eu faço. E é impossível um mundo entrar em recessão com China acelerando, voando o seu foguete. Impossível. A gravidade vai puxar todo mundo. Reflitam sobre isso. Não sou dono da verdade, mas são reflexões, são análises de cenário e de contexto. Né? Sei fazer isso bem, porque, modéstia à parte, fiz isso durante 30 anos, continuo fazendo, prestando serviço para empresas, trabalhando essas ideias em relação ao planejamento estratégico, análise de cenário, perspectiva de conjuntura e construção, vamos dizer assim, de estratégias, de diretrizes, de objetivos visando o futuro. Então, faz parte da minha dinâmica de trabalho e aqui eu compartilho um pouco isso com vocês. Sandra Bullock, a atriz americana, sempre escolha pessoas que são melhores que você. Sempre escolha pessoas que te desafiam e sejam mais inteligentes que você. Sempre seja um aprendiz. Olha, isso é maravilhoso, porque isso eu aprendi logo no início da minha vida profissional. Um bilionário me disse isso. Quando eu comecei a trabalhar para ele, ele me disse: tem espírito de abertura. Todos os dias você pode aprender. Então, nunca perca essa capacidade de aprender. Faça isso todos os dias e você vai ser uma pessoa feliz. Muito bom! Agora, eu quero contar para vocês que o Adriano ele é inscrito aqui do canal, Adriano Ferreira, e ele é da área de TI do BTG, né? E ele tinha me mandado uma mensagem um tempo atrás, né?
Disse assim: opa, Clóvis, bom dia. Passando para te parabenizar por todos os seus ensinamentos. Estou comprando a longo prazo a Oi e com toda a tranquilidade do mundo. Trabalho no BTG, na parte de infraestrutura de TI, e sei muito bem que o banco não dá bola fora. Quando entra em um investimento é para ganhar e ganhar muito. Além disso, recentemente aumentei minha fonte de renda através de uma oportunidade que eu passei a enxergar na minha esposa, que faz unhas, acredita? Percebi que ela gostava de fazer nela mesma e pensei comigo, mesmo que estava ali uma oportunidade de fazer grana justamente pelo fato de termos somente a minha fonte de renda. Depois disso, ela começou a atender várias meninas do nosso condomínio, fez muitos clientes, realmente ela se achou. E isso já tem cerca aí de 2 anos, disse-me o Adriano. E ele disse, isso se encaixa perfeitamente nos seus vídeos, essa minha história de empreender e focar em obter mais renda para atingir nossos objetivos rapidamente. Então ele deu esse depoimento, foi um depoimento bacana que ele compartilhou, né? E aí recentemente, né, nessa semana que passou, a esposa dele me mandou uma mensagem, a Ágata Barros. Ela me disse: oi Clóvis, tudo bem? Sou esposa do Adriano Borges Ferreira. Ele acabou de ver o vídeo e você estava citando ele de novo, risos. Aí ela disse: e sim, a esmalteria que abri está indo a todo vapor. Com 1 ano e 6 meses, expandimos. Já temos 2 manicures e outros serviços. Muito obrigada pelos vídeos, somos fiéis espectadores. Aqui está o nosso link da esmalteria. Então quem quiser conhecer, fica em São Paulo, né? Ela deixou o Instagram dela, que é estúdio Agatha Barros. Estúdio Agatha Barros. Então tá aí, quer dizer, uma história de empreendedorismo, uma história de monetização de talentos, que nos mostra o que isso? Nos mostra que nós podemos despertar para as oportunidades, para a nossa capacidade de criar coisas novas, de utilizar nossa inteligência, nossas habilidades, nossas competências e empreender e conseguir ampliar nossa renda. Se nós queremos investir, nós precisamos ampliar a nossa capacidade financeira. Se nós queremos investir, precisamos ampliar a nossa capacidade financeira. Isso é importante de entender e é fundamental que a gente possa ter esta compreensão. Muito bem, eu quero compartilhar com vocês a preocupação do presidente da Microsoft para a América Latina, o Rodrigo Ked, exatamente com relação à cibersegurança. Ele vem enfatizando que a cibersegurança é um problema hoje no mundo inteiro e que isso põe em risco as operações de diversas empresas, as operações de governos, as operações das pessoas, né? Formado em engenharia mecânica de produção, com diversas pós-graduações, Rodrigo Ked, que eu já comentei aqui a respeito dele, iniciou sua carreira na IBM, onde se tornou presidente da IBM no Brasil, numa primeira fase, e depois ocupou a presidência na América Latina. E ele agora está exatamente no comando, vamos dizer assim, da Microsoft para a América Latina, né? E nos últimos anos ele vem destacando que a inovação, a tecnologia começou a causar uma disrupção em todas as indústrias e profissões. Ele disse que se olharmos para a porcentagem de tecnologia como parte do PIB mundial, ela já representa cerca de 5% e vai crescer para 10% em 2030. Por quê? Responde ele. Antes a tecnologia era um tema concentrado nas grandes empresas, mas nos últimos 20 anos houve uma explosão de uso. Esse crescimento e democratização da tecnologia está fazendo com que as empresas tradicionais tenham que fazer investimentos pesados em tecnologia. E as empresas estão se transformando em empresas de software. Essa democratização lhes dá a oportunidade de alcançar os países emergentes. Hoje, um adolescente em uma cafeteria tem acesso às mesmas ferramentas de uma grande empresa e, por isso, há uma explosão em inovação.
Ele diz que isso tem acontecido em todas as regiões, mas obviamente com algumas diferenças. Alguns países têm mais DNA para um setor do que outro. Por exemplo, na Argentina existe um número incrível de startups e unicórnios, mais do que em outros países, mas em outros há um setor bancário muito forte, como é o caso do Brasil, ou mais recursos naturais ou manufatureiros. Com relação às startups, né, essa questão aí da criação de ecossistemas de empreendedores, ele respondeu numa recente entrevista que agora tudo está conectado. A inovação, a criação, as invenções no futuro, elas não sairão apenas de um escritório, mas também de um ecossistema de cocriação. Isso é importante entender. É interessante porque muitas das startups estão ajudando grandes empresas a pensar diferente, não só do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista de processos e agilidades para fazer negócios. Se queremos ter sucesso no mercado, temos que tê-lo no ecossistema, porque quando for falar com um banco, eles estão interessados em saber se a minha plataforma está sendo usada por startups, se trabalham com o ecossistema, não apenas com os clientes. Veja as experiências do Cubo, né, criado pelo Itaú, do 8, criado pela Oi, né, do Luiza Labs, criado pelo Magazine Luiza, são todos ambientes, ecossistemas para o fomento e desenvolvimento de startups, né? E isso é interessante perceber. Essa entrevista do Rodrigo Ked foi para Forbes, lá na Argentina, né? Eles perguntaram sobre o desafio para a empresa, como é que elas têm que se abrir para esse mundo novo. Ele disse, olha, com relação à Microsoft, ela sempre foi uma empresa de ecossistema. Claro que hoje tem muitos concorrentes, muito mais do que tinha no passado, mas tem diferenças. Principalmente a Microsoft possui um portfólio de tecnologia super completo, mais completo que os demais. Outro ponto é que estamos presentes em praticamente todas as empresas, então quando eu vou conversar com startups ou unicórnios, eles sempre querem fazer uma parceria com a Microsoft porque é a maior empresa de tecnologia para empresas, ou B2B. A Microsoft é uma empresa muito forte no que chamamos de trabalho moderno ou ambientes colaborativos. O Satya Nadella, que é o CEO global da empresa, iniciou uma mudança profunda na Microsoft. Cultural primeiro e depois um modelo de negócios, de um negócio de software e licenciamento para um negócio de consumidor, assinatura, serviço. Também fez um crescimento muito grande no portfólio de produtos. Essas mudanças foram responsáveis pelo sucesso da Microsoft nos últimos 8 anos. Nós saímos de 80 bilhões de dólares em receita para 200 bilhões de dólares em receita. E nos últimos 2 anos começou outra mudança significativa, a de especialização da indústria, porque os clientes estão focados em comprar resultados, não apenas produtos. Então veja, uma grande transformação vem acontecendo na Microsoft, né? Como um cliente de bens de consumo, eu estou discutindo como fazer uma mudança em sua cadeia de suprimentos para reduzir o seu estoque, para reduzir o seu custo em X%. Nós falamos de resultados ou resultados, não de produtos. No final das contas, eu vou vender a você uma solução que resolverá um problema, uma dor dos seus negócios, ou então que ajudará você a capturar oportunidades de negócios novos. Nós falamos muito sobre nuvens da indústria, porque a nuvem tem requisitos diferentes dentro da indústria. Aí o repórter perguntou como tem sido essa mudança cultural e ele destacou: a primeira coisa foi passar de uma empresa focada em saber tudo para uma empresa de aprender tudo. Passar de um conceito de heróis para equipes. Assim a Microsoft se tornou uma empresa mais focada no aprendizado, que entende que o fracasso faz parte do processo. Olha que legal. E que a equipe é o mais importante, que o papel do líder é fazer com que sua equipe tenha sucesso. Foram mudanças fundamentais. É uma empresa hoje completamente diferente, que na frente de seus clientes tenta ouvir e entender, e não vender pura e simplesmente. A venda é uma consequência. Muito vem de Satya, um grande tecnólogo, um grande humanista, para quem o lado humano das pessoas é o fator decisivo para o sucesso de qualquer empresa. Então veja, entenda o pensamento empresarial, entenda os novos líderes que estão à frente das empresas, entenda essas profundas reflexões que eles trazem e que norteiam o mundo, o avanço do mundo, o desenvolvimento, entendeu? A gente precisa entender isso, a gente precisa participar desse conhecimento.
As questões de talento são as mais complexas dentro de uma empresa. Em 8 anos somos uma empresa muito diferente, passamos de 90 mil funcionários para mais de 190 mil. E a única maneira de crescer é acelerando os tempos internos e captando talentos externos. É um contexto em que as empresas tradicionais também estão se atualizando e contratando. O nosso crescimento precisa de mais pessoas e os mercados estão mudando e precisam de mais pessoas. E aí está o desafio. Nós falamos isso nas nossas lives recentemente, né? Fizemos 3 lives dizendo isso. Olha, o mundo está demandando profissionais, o mundo está oferecendo trabalho, o mundo está oferecendo boas remunerações. Qual o fator limitante? Educação. O fator limitante é a educação. E quem pode mudar isso? Você. Você precisa entender isso, de que a educação limita. E se você investir na sua formação, na sua qualificação, entendendo para onde o mundo está caminhando, aí sim, a sua vida se transforma. Aí o jornalista disse, bom, mas nessa conjuntura toda existe, obviamente, muitos ruídos, muito estresse. Ele disse, sim, em todo mundo. O que fazemos é, obviamente, que as pessoas têm que ter uma compensação adequada. Mas então há 2 fatores fundamentais. A primeira é a cultura. As pessoas querem trabalhar em um ambiente de trabalho em equipe, aprendizado e flexibilidade. E a segunda, que para mim pessoalmente é a mais importante, é que a Microsoft acredita que a tecnologia é um fator fundamental para gerar progresso. Tecnologia é um fator fundamental para gerar progresso, para ter impacto positivo na sociedade. Mas sim, o problema do talento global é enorme. Se não fizermos o suficiente, o problema é nosso. Temos que trabalhar para formar pessoas. E isso as empresas estão se dedicando para formar gente, porque as escolas não estão formando, as academias não estão formando, os governos não estão preocupados com isso. Então, são as empresas que têm que fazer a sua parte. O processo de requalificação é complexo, porque as pessoas precisam ter capacidade de desaprender para aprender. Sim, porque a nossa querida amiga Alceli Barroso, da IBM, nos dizia isso na live que fizemos sobre o futuro do trabalho, né? Que as pessoas estão sendo formadas para coisas que não serão mais úteis, que não serão mais demandadas. Há um descompasso total entre o ensino e a demanda do mercado de trabalho. Então, precisamos desaprender para aprender. Significa sair da zona de conforto. Vamos passar por vários anos desafiadores para atender a necessidade de talentos, mas estou otimista de que em algum momento isso se ajustará. E aí perguntou-se a eles sobre o papel social das empresas. Olha, é uma oportunidade para países emergentes treinarem seu pessoal, mudarem o perfil dos talentos, conseguirem trabalho para todos. Devido à velocidade de mudança, de evolução, de tecnologia, as pessoas têm de estar mais preparadas para aprender em vários ciclos durante a vida do que antes de ser talvez um único ciclo, né? E as questões de cibersegurança, como são os desafios para essa temática? Olha, cibersegurança sem dúvida é uma questão que está na agenda de todos. Outra questão é a inteligência artificial é uma grande oportunidade para tornar as empresas mais competitivas. A cibersegurança e a privacidade são o maior risco e o maior problema que teremos nos próximos 10 anos. Com a pandemia, a superfície de ataque se expandiu porque as pessoas foram para casa trabalhar. O problema mais sério é que não é um problema de segurança apenas na estação de segurança ou em um data center, tudo está conectado, então você pode hackear um carro, um gasoduto. As empresas estão fazendo cada vez mais investimentos para se proteger. É um problema muito sério, grave. A próxima pandemia será um ataque cibernético, no sentido de que as telecomunicações se as telecomunicações forem interrompidas, sofreram um bloqueio. Há uma consciência na grande maioria das indústrias da gravidade da situação. Os investimentos em segurança cibernética estão aumentando, tanto no mundo quanto aqui na América Latina. A questão não é se você vai ser hackeado, mas quando você vai ser hackeado. Quando a gente olha para a Argentina, como todos os outros países da América Latina, existem oportunidades, existem problemas. Isso faz parte do contexto de cada país, de cada região. A Argentina possui indústrias com bom nível de sofisticação, áreas de sucesso, uma qualidade de talento acima da média regional. É especial, por isso estamos fazendo investimentos aqui, temos grandes planos de crescimento, estamos presentes há 30 anos no país e sempre que me perguntam sobre economia, minha resposta é: vou ficar chorando ou vou sair e vender lenços? Independentemente dos desafios, as oportunidades estão aí. É uma decisão de foco e crédito no longo prazo.
Olha, maravilhosa, mais uma entrevista aí do Rodrigo Ked para as Forbes, destacando esse setor da tecnologia, destacando essas mudanças. E aí vejam de novo, né, tudo isso está sendo pavimentado por rede de fibra ótica. Não dá para a gente pensar em transformação, em revolução tecnológica, em desenvolvimento, em crescimento econômico sem fibra ótica. E aí, nesta base da fibra ótica e do 5G, que são irmãos, vamos dizer assim, gêmeos nesse processo, nessa base de transformação está a fibra ótica e aí está muito bem ancorada e posicionada a Oi. A Oi que criou a Vital para ficar com a sua rede de infraestrutura de fibra ótica e ficou se dedicando a fazer a conectividade e a transformação das residências e das empresas mediante experiências digitais com a tecnologia. É este o futuro da Oi e é isso que você precisa entender. Sempre procure captar quais são as tendências do mundo, para onde o mundo está indo. É como o Bill Gates diz, vamos olhar para onde o mundo está indo e ao descobrir isso, correr para chegar lá primeiro. Essa é a dinâmica da vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!